Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e na internet. Acesse o nosso site para saber tudo sobre o nosso programa em futura.org.br/Conexão Futura. E no programa de hoje, a gente inicia uma parceria com o Instituto Desiderata e vamos falar sobre os estudantes do segundo segmento do ensino fundamental. Pois é, nessa fase, os adolescentes do 6º ao 9º ano experimentam transformações físicas, emocionais e, claro, também intelectuais. Além disso, muda muito a rotina da escola, são mais professores, mais matérias e mais conteúdos para aprender. Então vamos discutir aqui quais são as necessidades desses alunos. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Eliane Ferreira, que é diretora da Escola Municipal Professor Souza Carneiro, aqui no Rio de Janeiro. Bem-vinda, professora, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Também conosco, ao meu lado, está a estudante Estela Xavier. Tudo bem, Estela? Bem-vinda. Obrigada. E ainda conosco a Joana Millier, que é gerente de educação do Instituto Desiderata. Bem-vinda, Joana. Obrigada. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas ou compartilhar a sua história com a gente. Se você lembra aí de algum momento especial nessa fase do finzinho do seu ensino fundamental ou do primeiro grau, lá para os mais antigos, como eu, mande aí para a gente. Ou ainda você pode mandar um comentário sobre alguém que você acompanha hoje em dia, se você é pai ou mãe ou professor de algum aluno nessa fase, compartilhe essa história com a gente. Você tem vários canais de comunicação, primeiramente você vai aí ao facebook.com/canal Futuro Oficial, aqui você pode curtir, comentar e compartilhar as nossas postagens, deixando registrada aqui a sua questão. Você tem o Twitter também como opção, em @canal Futura, você manda mensagens de texto para a gente até 140 caracteres, ou ainda no seu celular, salve aí o Canal Futura nos seus contatos, no WhatsApp, em 21 968 668 414. E também temos o nosso bom e velho telefone fixo, que segue à sua disposição em 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, já começa o nosso bate-papo aqui no estúdio. Bem-vindas mais uma vez ao programa. Quero começar ouvindo a Estela, que está aqui do meu lado, estudante, 14 anos, Estela. Isso. Qual ano? Oitavo? Oitavo ano. Oitavo ano. E como é que é a rotina, seu dia a dia? Você acorda, que horas vai para a escola? O que você faz por lá? Me conta. Eu acordo geralmente 6 horas, 6h10, e tomo café, vou para a escola, entro 7h30 e começo o dia já agitado, né? A gente tem várias aulas, já começo com 2 tempos, às vezes de português e matemática, às vezes ciências, e é meio complicado porque às vezes, principalmente agora que está no 4º bimestre, o bimestre é curto e eles estão mandando muita matéria, então é bastante complicado. Então, organizar essa rotina é porque tem que estudar em casa também, né? Não é só Claro. na escola. E eu saio 2h30, então, né? Tem que saber organizar isso. E aí chega em casa... Aí eu chego em casa, geralmente estudo, aí eu tenho tempo livre, né? Também para viver minha vida, mas geralmente é isso, é bem complicado. Bom, professora, a gente ouve aqui a Estela contando, é a rotina de tantos estudantes, né? Você também, como professora diretamente na escola, acompanha um pouco. E como é ver essa questão dessa ânsia que eles têm muitas vezes de não saber como lidar ali nesse momento que sai lá do comecinho do ensino fundamental, tinha uma professora, talvez menos tarefas em casa, e tem que começar a lidar com uma rotina, como ela está contando aqui, distribuir os estudos em casa também. Principalmente quando chegam à escola, né? Essa mudança do primeiro para o segundo segmento, a ter paciência, porque existe um período de adaptação, né? Existe um período que estão totalmente acostumados àquela rotina de sair da mão de 1, 2 professoras para ter 8, 9, 10 matérias, mas existe também, assim, é desafiador, há o risco e é mais possibilidade, né? Mais do que risco é possibilidade de aprendizagem, e a gente aprende muito com eles. Então, trabalhar com o segundo segmento é extremamente desafiador. Embora tenha uma rotina, como a Estela falou, algumas coisas que vão se repetir no dia a dia da escola, a cada dia você sabe que vai viver um cotidiano diferente, porque é uma faixa etária extremamente criativa, né? Provocativa e com uma ânsia de aprender, uma vontade de se fazer presente, né? Que a escola não pode negar essa energia que eles trazem. Eu que fui diretora durante muitos anos de escola do primeiro segmento do ensino fundamental, né? E há 5 anos trabalhando agora com adolescência, é um eterno recomeçar. Né? E a cada dia a gente aprende alguma coisa, porque eles são intensos e são muito mais ousados do que a gente, inclusive nas propostas. Então, quando eles vêm com uma ideia, diretora, tem um tempinho para mim? Acabou de descer do carro, eles já estão marcando uma agenda.
pode crer que vem ideias. Então, é uma dúvida. rotina bem desafiadora, mas muito gratificante. Agora, Joana, isso que a professora apresenta também, de o professor saber ouvir, né, e incorporar um pouco das demandas do aluno também, porque esse aluno está nessa mudança não só em relação aos estudos, mas pessoalmente ele está passando por uma série de transformações, a questão física também. Então, como professor tem que estar um pouco preparado aí para receber essas demandas também, incorporar isso dentro do dia a dia da escola. Assim, eu diria que é um grande desafio, né? Assim, a gente tem visto o segundo segmento do ensino fundamental como uma etapa que precisa ainda ser muito olhada na área da educação. Né? Tem muita gente, tanto na academia quanto em termos de políticas públicas, está todo mundo muito olhando ainda, né, para a educação infantil, para o primeiro segmento, né, para a questão da alfabetização. Muita gente olhando para o ensino médio, para as questões do ensino médio, que estão sendo muito colocadas, mas o segundo segmento do ensino fundamental, ele está ali, digamos assim, um pouco esquecido. Né? E aí, enfim, e quem é esse sujeito que está nesse segmento? Né? Esse adolescente que está vindo de uma escola com um professor só, como a Eliane colocou, né? Enfim, entrando num mundo completamente diferente, com muito mais demanda, né? Tendo que lidar com diferentes professores, com diferentes matérias, com diferentes níveis de exigência dentre esses professores, com uma maior responsabilidade, né, como a Estela colocou ali, de estudo, de demanda, enfim. E muitas vezes os professores também não têm muito tempo de se articular entre si, né, para também ter uma coisa em comum entre o que eles estão ensinando, entre o que está sendo abordado na escola. Então, assim, eu diria que é um grande desafio a gente pensar esse segmento, né, que escola é essa que a gente precisa para esses adolescentes que também estão colocados nesse mundo de hoje, né, no mundo, né, do século XXI. Né? Então, acho E sem dúvida é uma questão importante que a gente tem tratado aqui em outros programas também no Conexão em relação à tecnologia, né? Antes da gente entrar no ar aqui, instantes antes de começar o nosso programa, a Estela estava aqui já com o celular falando com os amigos, vou participar do programa, trocando ideia no WhatsApp o tempo todo, né, Estela? De que forma você vê isso? A escola incorpora um pouco, tem a participação da tecnologia, ou você acha que isso está muito fora ainda do dia a dia? Não está tão fora, porque hoje os professores já pedem para a gente fazer matéria, pesquisas, né, para a gente saber, às vezes, para pesquisar em casa, fazer trabalho em grupo. Então, não está tão fora. Mas, claro que, provavelmente, mais para frente, talvez não exista nem mais livros, seja no computador, né, não sei, mas não está tão fora assim, não. Hoje em dia, os professores já dão, pelo menos na minha escola, já dão aula no projetor, né? Não sei como é que fala o nome. Que projeta na tela. E antes não tinha. Quando eu era menorzinha, não tinha. Antigamente ainda era o quadro, né? Hoje já revezam. Às vezes escreve no quadro, às vezes é projetado. Na minha aula de inglês é só projetado. Tudo que a professora faz é no computador, né? Então, acho que isso não está tão longe. Mas em relação ao uso do celular dentro da sala de aula, o pessoal, seus colegas utilizam o celular, isso atrapalha na aula, os professores ficam meio de cara, assim, ou é tudo bem? Desliga o celular e começou a aula e todo mundo obedece? Não, devia ser assim, né? Mas não. Quando a professora pede para guardar e a gente está lá, né, conversando no WhatsApp e tal, tem gente que, obviamente, né, não desliga e fica lá debaixo da mesa, que geralmente o professor não vê, porque tem muita gente, né, para poder dar ordem, para poder ficar observando, então deixa passar às vezes, mas quando o professor pega, às vezes manda guardar, ou o professor pega, já deu para levar para a diretoria e ficar 3 dias sem celular, já aconteceu isso lá na nossa turma. Então, depende, quando o professor fala muito com você, aí o professor pega, mas o professor dá uma levada. Mas pega sim. Agora, Eliane, isso é fundamental pensar, né? Que está aí na mão de toda a garotada e é uma ferramenta que muitas vezes não é tão utilizada, né? Tem um grande potencial, aí ela diz, já na escola, manda consultar no computador em casa, mas o celular em si ainda não é tão trabalhado e ainda cria muitos atritos na sala de aula, né? Sim, com certeza. A Estela está falando e eu estou pensando assim, só muda o endereço da escola, mas lembrando alguns conflitos são os também. mesmos. Exatamente. Na verdade, eu acho que ainda há muito que se avançar nessa apropriação das novas tecnologias no trabalho da escola. Contudo, nós temos que reconhecer que é um caminho sem volta, né? E a tecnologia veio para ficar.
E é claro que a escola, ela não vai ser a figura do professor, ela não vai ser substituída como se pensava. Muito pelo contrário, a escola nunca foi tão importante nesse processo. Por quê? A velocidade, o volume de informações a que eles têm acesso hoje, né, faz com que eles elaborem e produzam conhecimento de uma forma diferenciada. E aí é que entra o papel intelectual da escola, de ajudar a fazer com que esses conhecimentos que estão chegando sejam elaborados, discutidos, né, criar espaço de discussão, se apropriar, porque hoje, mais do que uma ferramenta, as novas tecnologias, elas na mão desses adolescentes, é uma linguagem, não só na mão deles, e a escola não pode negar a importância dessa ferramenta. Contudo, há de se avançar nesse trabalho, porque eles elaboram, produzem conhecimento de forma diferenciada e cabe à escola um papel, talvez, que não acontece em outras instâncias, que é de fazer com que esse adolescente pense, elabore e reflita sobre essa gama de informação que ele está recebendo, em que medida ele pode compreender e se apropriar de todas essas informações e transformar isso em conhecimento para a sua vida, para o seu dia a dia. E esse é o papel da escola. Então, eu acredito que a tendência é cada vez mais a escola se apropriar das novas tecnologias. É claro que ainda há alguma resistência de um professor ou outro, mas eu vejo, assim como ela colocou, de alguns professores já se utilizando dessa ferramenta no seu trabalho pedagógico, uma ampliação. Hoje em dia, o uso do celular na sala de aula é muito mais aceito como uma ferramenta a serviço da educação do que um problema. Muito bacana. Agora, Joana, a gente pensar que no dia a dia desse adolescente, ele está com o celular o tempo todo, né? Dando esse exemplo, mas tipo, a gente sabe que o tablet também está aí, as tecnologias, enfim. A gente sabe que os professores, como já dissemos aqui, têm um pouco de resistência. Agora, tem a ver com um pouco dessa cultura da escola, de não ver tanto como é a vida e a demanda do adolescente, sim como tentar impor algo que já está estruturado e talvez ouvi-los um pouco mais poderia mudar essa questão? Eu diria assim que isso é uma questão, assim, porque que acontece? O adolescente que está hoje, né, ele tem já uma nova forma de pensar, ele já nasceu num outro universo, né, de tecnologia muito diferente do professor, né, ele tem uma empatia, né, tanto expressiva quanto cognitiva com essas tecnologias que é completamente diferente, né? Então, assim, e por um outro lado também, assim, o conhecimento, né, assim, o conteúdo todo que ele precisa ter, né, que estaria nos livros escolares, hoje em dia está na internet. Só que o que hoje acho que tem que ser trabalhado pela escola é a questão da pesquisa, né, de uma sensibilidade crítica, criativa, para o aluno poder fazer as perguntas e poder saber onde buscar essas respostas, ter um senso crítico com relação ao que ele também está vendo ali na internet, nas tecnologias, em termos de informação. E o professor diria que tem que ser um grande mediador disso tudo, né? Que vai ajudar o aluno nesse processo. Agora, com relação assim, a como fazer isso, né, eu e a Eliane, a gente estava conversando um pouco antes do programa, acho que tem uma questão que é muito assim, ouvindo o aluno, né? Acho que é até super importante a gente estar aqui e ter uma aluna, né, uma adolescente dialogando, porque eu acho que é muito, né, por aí mesmo, né? A gente, para pensar essa escola, né, tem que estar dialogando, né, tanto os gestores, os professores, os próprios alunos, né? Assim, pensando que escola é essa que se quer construir, né? Que escola é essa que é necessária para esses alunos. Stella, quando você conversa com seus colegas sobre a escola, assim, vocês normalmente têm uma sensação, ok, a gente está indo para a escola, a gente tem um espaço que a gente esperava ter, ou a escola podia ser muito diferente? Já pensou sobre isso? Se a escola atinge as expectativas de vocês, vocês queriam que fosse alguma coisa diferente, tivesse outro tipo de atividade? Bom, eu nunca pensei nisso não, mas você diz na escola, na estrutura dela. Ou por no exemplo, tempo que vocês estão lá, ou mesmo se outras atividades podem ser oferecidas no tempo que vocês estão lá? Ou... Ah, sim, na estrutura, então, no que acontece. Bom, eu acho a escola que eu estou estudando agora muito boa, mas poderia ser melhor, porque lá na nossa escola tem ar-condicionado. Só que, como o governo não dá dinheiro para a nossa escola para poder consertar os ares, já tem 5 salas que já estão sem ar-condicionado, que já quebraram, entendeu? E tem muitas coisas que
estão impedindo, sabe, para ser melhor. Só que Então, a escola própria está muito... infraestrutura, né, da escola acaba afetando a qualidade do ensino também. Exatamente. Ainda mais uma cidade como o Rio de Janeiro, o calor que Pô, faz nem aqui, fala. né, a maior parte do ano, você passando muito calor, não tem como se concentrar nos estudos. Pois é. E há várias outras coisas. Além disso, né, acho que poderia ter mais aulas, de repente, de coisas para descontrair. Por exemplo, a gente já tem aula de artes, que eu gosto muito, né, de artes. Só que a nossa matéria, a gente só tem na escola matéria de estudo, por exemplo. Coisa para a vida, por exemplo. Sei lá, matemática, português, coisas sérias. E eu acho que para o aluno querer mais ir para a escola, se divertir e ter um papo de estudar, vou estudar, olha que legal. Acho que teria que ter coisa mais legal, sabe? Tipo dança, para quem gosta de dança, arte, né? Para as escolas que não tem. Sabe essas coisas assim que deixam a escola mais legal? Acho que está faltando interagir mais com os alunos. Mesclar outros tipos de conteúdos Exatamente. e atividades, não só o formal, né, da aula de Exatamente. matemática, literatura e português. Essa é uma grande demanda que muitos alunos têm, alguns até recebem isso em escolas em período integral, que conseguem balancear um pouco mais, mas dentro das nossas limitações da escola pública no país é um desafio, né, Eliane? Eu acho que assim, a grande questão, às vezes a gente ouve dizer que essa galera não quer estudar, que essa galera desistiu de aprender. Eu não vejo que o problema dessa adolescência, desse jovem que está hoje na escola, é em relação a desistir de aprender, mas é exatamente uma cobrança de uma outra dinâmica, um outro modo de ser e estar na escola para produzir conhecimentos. Então a escola hoje cada vez está sendo mais desafiada a se fazer interessante. Por quê? Porque ela hoje não é o único epicentro de produção de conhecimentos. Hoje, através das mídias, das novas redes sociais, você pode aprender, né? Agora, a escola, ela continua ocupando um lugar central nesse processo de ensino-aprendizagem. E o aluno gosta de estar na escola. Eu também tenho uma escola de turno único, que tem a mesma carga horária de um ginásio carioca. No que vem a Souza Carneiro se transforma num ginásio carioca, e eu estava conversando com a Joana. Só explicando para quem não está no Rio o que é um ginásio carioca, qual é a diferença em relação às outras escolas? A diferença é assim, ampliação da carga horária e uma matriz curricular diferenciada, onde você tem, além das disciplinas que a Estela está chamando das disciplinas do núcleo comum, português, matemática, obrigatórias, você tem ainda projeto de vida, você tem estudo dirigido e disciplinas eletivas, onde a escola pode ter uma autonomia maior para fazer isso que ela está chamando de tornar a escola mais interessante. Mas eu acho que é um pouco mais, né? A escola não pode ser só interessante nessas 3 disciplinas. Eu acho que o ensino da língua portuguesa, da matemática e de ciências precisa se reinventar no sentido de se aproximar mais da realidade do aluno. Porque o que a gente observa é que o grande desafio é da qualificação associada à certificação, que são coisas diferentes, mas não dissociadas. Então, a escola ela tem que qualificar e tem que certificar. E a qualificação tem a ver com a aprendizagem de fato. E a gente só aprende quando a gente sente prazer no que está fazendo. Diga lá, Estela. Na minha escola, no início do ano, ela tinha esses projetos. Nossa escola estuda até 2h30. Aí tinha até 4 horas... Tinha muitas aulas para fazer origami, não tinha dança não. Eu não sei porque eu não participava, mas tinha mais ateliês, mais ateliês, além do que a gente tem no horário normal de arte. Tinha muita coisa e não tem mais, porque o governo não tá dando dinheiro para poder pagar os professores. Pô, mas era bem legal e, entendeu? Às vezes não é nem culpa da escola em si, né? Então, a própria política pública em relação a manter esse tipo de iniciativa, né? Você começa no ano letivo e para ao longo do ano, então acaba prejudicando toda essa formação do jovem. Né? Isso, agora, assim como a Joana colocou, cada vez mais é importante ouvir esse público para quem a gente planeja, né? A política pública precisa ouvir o seu destinatário, então é fundamental ouvir esse adolescente, esse jovem que está na escola, para que a gente possa aproximar essa escola dessa diversão. Porque a escola hoje, qual o sentido que ela tem, né? A escola é o lugar do encontro, é o lugar do aprendizado, é o lugar da acolhida,
é o lugar de produzir diferentes conhecimentos, né? E não só eles vêm para a escola para buscar conhecimento, eles também trazem muitos conhecimentos para a escola. Então, o grande desafio é ouvir. Tem a participação aqui da Maria do Carmo, por exemplo, lá de Arapiraca, em Alagoas. Obrigado, Maria do Carmo, pela mensagem no nosso WhatsApp, dizendo que esse segmento é muito importante, que necessita de um olhar diferenciado do professor. E a gente está aqui quase já encaminhando para o finalzinho. Eu queria ouvir da Joana em relação a essa questão de a gente olhar para esse segmento, porque é um segmento crucial ali na formação do jovem e que muitos acabam desistindo. A gente sabe que os índices de evasão escolar são altíssimos nessa fase da adolescência, muito por isso, né? Talvez a escola não seja tão atraente, ele acaba desistindo. Então, a gente pensar e focar a sociedade como um todo em reivindicar também políticas públicas que mantenham as iniciativas para manter o jovem nesse período da escola é fundamental, né, Joana? Isso. Sem dúvida, assim, o segundo segmento é um segmento que tem, com relação ao primeiro, né, um desempenho em queda, um desempenho pior, evasão e também uma distorção idade série, que é repetência, né, muito alto. Então, o que significa isso? Como é que a gente pode ler isso? Né? Acho que essa escola está fazendo muito pouco sentido para esse adolescente. Né? Outro dia eu estava lendo uma pesquisa que dizia que nos próximos 20 anos, grande parte das profissões que existem hoje já não vão mais existir. Que é quando esse jovem, esse adolescente que está hoje aqui, vai estar no mercado de trabalho. Então, assim, é justamente a gente parar para pensar isso, né? Que sujeitos são esses que a gente quer formar, né? E como é que a gente pode fazer com que essa escola passe a fazer sentido para esses adolescentes? Porque acho que fazendo sentido, todos esses índices, né, que hoje não são bons, acho que sem dúvida eles mudariam, assim. E aí, mais uma vez, reforçando isso, eu acho que assim, é muito no diálogo, assim mesmo, construindo coletivamente, pensando essa escola de uma forma coletiva, seja pensando isso dentro da própria escola, né, a própria escola promovendo esse diálogo sobre as suas questões, como a Estela colocou aqui algumas questões, e em termos de uma política pública também, né, um grande diálogo assim, com as próprias escolas, incluindo alunos, incluindo a sociedade civil, comunidade escolar, todo mundo pensando assim, que escola é essa que a gente precisa, que sem dúvida não é mais essa que a gente tem. Sem dúvida, né? O pensador francês Frédéric Martel fez um estudo sobre o uso da internet em vários países, inclusive ele está passando pelo Brasil agora lançando um novo livro que ele fala, né, em 5 anos, metade dos empregos, acho muito com o que você está dizendo também, Joana, metade dos empregos vão ser superados ou vão ter a influência da internet, né, vão acabar os empregos como acontecem hoje em dia. Então, se a escola também não englobar a questão da tecnologia, a gente sabe que é um grande desafio também nas nossas escolas públicas, no Brasil principalmente. Deixa eu mostrar para você de casa o site aqui do Instituto Desiderata, que você pode ter outras informações também sobre mobilização, articulação, conhecimento aí e educação. E aproveito também para mostrar para você mais uma vez o nosso site aqui do Conexão. O programa de hoje em breve vai estar aqui disponível para você assistir e compartilhar também nas suas redes sociais. Tem mais uma participação que chegou para a gente aqui da Jalen, que como aluna sofria muito na 5ª série porque ficou exatamente tudo muito diferente. Entre sete de professores, tudo muito rápido, não estava acompanhando e ela acabou repetindo de ano, que é, como a gente falou aqui, um grande problema em relação a esse segundo segmento do ensino fundamental. Então fica esse desafio para a gente pensar e olhar mais para essa escola no segundo período aí, como fazer mais atraente para os nossos alunos. Mas por agora o nosso tempo já encerrou. Então, Estela, obrigado. Foi ótimo receber você aqui e saber as suas histórias também. Valeu. Obrigado, Eliane. Obrigado, Joana. É um prazer recebê-las aqui. Você de casa, obrigado pela companhia. Siga aí refletindo sobre esse assunto, mas por agora eu só chamo você para me encontrar amanhã, 2h30 da tarde, aqui ao vivo, no Conexão Futura, ou então nas nossas reprises, ou ainda no nosso site. Um abraço para você e até a próxima.